Salve, salve galera, fã de esporte ligada no Brasil e no mundo, eu sou o Lucas Costa. Estamos no ar com mais um vídeo no Planeta Esporte, agora falando de automobilismo. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lucas Costa, você está aqui no Planeta Esporte, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e clica no sininho para ativar as notificações de quando tem conteúdo novo por aqui. Hoje a gente vai falar de automobilismo. O fim de semana foi de muita velocidade, começando pela Fórmula 1 com a vitória de Lando Norris no Grande Prêmio da Inglaterra. Depois de ter sido o terceiro colocado na corrida do ano passado, o Norris venceu graças a uma punição pesada aplicada ao Oscar Piastri. O Piastri estava liderando, chegou a ultrapassar seu companheiro, e aí teve um safety car por conta da forte chuva que desabou sobre o circuito de Silverstone. E aí, já no final do safety car, o Piastri acabou freando subitamente, aí quase que o Max Verstappen atingiu ele por trás ali. Se ele não presta atenção, ia pegar em cheio na McLaren do Piastri. Com isso, o australiano e líder do campeonato foi punido com 10 segundos, né? E aí ele perdeu a liderança, consequentemente perdeu a corrida, mas ainda terminou na segunda posição. Isso porque o terceiro colocado foi, adivinhe, não foi Hamilton, não foi Leclerc, não foi o Verstappen, não foi o Antonelli, nem o Russell. Sabe quem foi? Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, 15 anos depois de sua estreia na Fórmula 1, conseguiu o seu primeiro pódio na categoria, o Nico Hülkenberg. O seu companheiro Gabriel Bortoleto, brasileiro que pontuou no GP da Áustria com a 8ª colocação, fez os primeiros pontos na Fórmula 1. O Bortoleto rodou e bateu, acabou infelizmente abandonando a prova depois de danos na asa traseira. O Hülkenberg desbancou uma sequência incrível do Hamilton, do Lewis Hamilton. Desde 2014, o Hamilton estava entre os 3 primeiros do grid aí, do pódio do GP de Silverstone, né? Inclusive ele é o maior vencedor, com 9 vitórias, inclusive a última no ano passado, que foi a sua penúltima vitória com a Mercedes. Ele que ainda venceu o GP da Bélgica do ano passado, em outra circunstância, mas em Silverstone essa foi a vitória mais espetacular, talvez uma das maiores da carreira do Hamilton, que desde 2014 frequenta o pódio em Silverstone, e essa sequência foi quebrada ontem, por conta erros aí também de estratégia da Ferrari, o Hamilton cometendo alguns errinhos na pista, e o Nico Hülkenberg com a Sauber, que fez uma estratégia perfeita. Ele fez, resumindo, o arroz com feijão, e aí conseguiu seu primeiro pódio na categoria. Como a gente disse, ele estreou na Fórmula 1 em 2010 como piloto da Williams. Ele foi companheiro de ninguém menos que Rubens Barrichello, né? No primeiro ano do Rubinho na Williams, o Rubinho que foi piloto entre 2010 e 2011 na equipe Williams, o Hülkenberg conseguiu seu melhor resultado até então na categoria, que foi a pole position no Grande Prêmio do Brasil de 2010 em Interlagos. Ele foi o pole position ali, desbancando os favoritos, Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso, Felipe Massa, Michael Schumacher, e ele levou a pole com a Williams que tinha motores Cosworth naquela época, em 2010. Em 2011 ele não correu, já que foi substituído na Williams pelo Pastor Maldonado, e aí ele passou pela Force India em 2012, né, a primeira passagem dele pela Force India. Inclusive, ele liderou por várias voltas o Grande Prêmio do Brasil de 2012, que foi vencido pelo Jenson Button, mas acabou batendo com Lewis Hamilton no S do Senna, e aí ele abandonou a prova, e talvez a sua maior chance de uma vitória na Fórmula 1, o Nico Hülkenberg. Em 2013 ele teve sua primeira passagem pela Sauber, correndo ao lado do Esteban Gutierrez. O melhor resultado dele foi um 4º lugar, se não me falha a memória, no Grande Prêmio da Coreia do Sul, que nem tá mais no calendário. Aí em 2014 ele voltou para a Force India, correu lá até 2016, em 2017 ele foi contratado pela Renault, pela equipe de fábrica aí da montadora francesa, correu lá até 2019, e mais uma vez ele teve chance de pódio e acabou jogando fora. O pior que foi em casa, foi em Hockenheim, Grande Prêmio da Alemanha. Ele estava ali entre os 3 primeiros, estava brigando ali para
pelo pódio, teve safety car, muita chuva em Hockenheim, vários abandonos, inclusive do Charles Leclerc, o Hamilton bateu 2 vezes, e aí foi uma confusão danada, e o Hülkenberg não foi para o pódio porque ele rodou na curva ali que antecedia a reta principal de Hockenheim, e aí acabou abandonando em casa, né? Em 2020, ele não correu fixo por nenhuma equipe, mas foi substituto em 2 corridas pela Racing Point, né, que era a continuação aí da Force India, que mudou de nome e foi comprada pelo Lawrence Stroll, o pai do Lance Stroll. Em 2020 ele correu o Grande Prêmio dos 70 anos, né? O Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, que foi em Silverstone. Fez 2 corridas em Silverstone, né? As 2 etapas, o GP da Inglaterra e o GP dos 70 anos, ele correu, marcou pontos. Inclusive ele correu também o Grande Prêmio da Alemanha de 2020 em Nürburgring, mais uma corrida em casa do Hülkenberg e pontos com a Racing Point. Em 2021 ele não correu, em 2022 ele voltou pela Aston Martin como piloto reserva. O Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, tinha testado positivo para Covid-19 e perdeu as 2 primeiras corridas daquele ano, os grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, e o Hülkenberg correu no lugar dele, né? Em 2023 ele já voltou fixo na categoria como piloto da Haas, né? Chegou até a marcar 3º tempo em Qualify, né? O Nico Hülkenberg aparecendo entre os 3 primeiros, pelo menos no quali ali. As 2 últimas temporadas dele foram como piloto da Haas, e aí ele fechou com a Sauber que vai se tornar Audi no ano que vem, né? A Sauber vai se tornar operação de fábrica da Audi, então contrataram um piloto experiente, um piloto da casa, né? Alemão, assim como a marca das 4 argolas, o Nico Hülkenberg conseguiu o seu primeiro pódio na categoria. Agora é hora de falar da Fórmula Indy. Se teve Fórmula 1, ontem também teve Fórmula Indy. Domingo de muita velocidade, Grande Prêmio de Mid-Ohio, com vitória dele, praticamente o Thanos da Fórmula Indy. Ele é inevitável, Scott Dixon, ex-campeão da Fórmula Indy, no seu jubileu de prata, 25 anos ininterruptos correndo na Fórmula Indy. O Scott Dixon segurou o Alex Palou, tudo se encaminhava para mais uma vitória do piloto espanhol de Barcelona. Ele cometeu um erro, foi ultrapassado pelo Dixon, o Dixon que é rei da economia de combustível, o rei das estratégias. Ele segurou o Palou ali na unha, praticamente, quase sem combustível. Ele venceu o Grande Prêmio de Mid-Ohio, a primeira vitória do Scott Dixon no ano. Ele que é ex-campeão, como a gente disse, está 25 anos na Fórmula Indy de forma ininterrupta, olha só, né? Ele que desbancou aí que 2 pilotos só haviam vencido em 2025. Foram 6 vitórias do Palou, inclusive nas 500 milhas de Indianápolis, e 3 do Kyle Kirkwood, que havia vencido inclusive a etapa anterior, que foi no Oval, né? A vitória do Kyle Kirkwood, que também venceu nas ruas de Detroit. E aí tivemos Scott Dixon, terceiro piloto diferente a vencer apenas aí na Fórmula Indy na temporada de 2025, né? O Colton Herta não terminou ali no pódio, mas terminou entre os 10 primeiros, terminou na 5ª, 6ª colocação ali o Colton Herta. Por que a gente está falando dele? Porque no ano que vem a Fórmula 1 vai ter 11 equipes de novo, né? Com a entrada da Cadillac, que nada mais é do que a Andretti com outro nome, com o nome emprestado da Cadillac, a equipe Andretti, né? Tá brigando aí, buscando pilotos no mercado. Sérgio Pérez é cotado, Valtteri Bottas, Felipe Drugovich, o brasileiro que corre pela Cadillac no WEC, o Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, também é cotado. Esse tem um apoio irredutível do Sebastian Vettel, né, tentando colocar o Mick de volta no grid da Fórmula 1, o Mick que atualmente corre no WEC pela equipe Alpine, né? Por que a gente está falando do Colton Herta? Muito se fala de ter de novo um piloto americano. Até o ano passado tinha o Logan Sargent, mas o desempenho dele foi pífio pela Williams, né? Ele fez apenas um ponto, que foi em 2023 no Grande Prêmio dos Estados Unidos, seu GP de casa. E aí, como teremos uma nova equipe norte-americana, além da Haas, um piloto americano é cotado. E o primeiro nome é o Colton Herta, que é piloto Andretti, né? Então, para ele estar na Fórmula 1, ele precisa terminar a temporada atual da Indy na 5ª colocação, pelo menos,
para conseguir os pontos necessários da superlicença da Fórmula 1, além de guiar por algumas atividades oficiais de treino livre na Fórmula 1. Então pode ser que ele seja contratado como terceiro piloto, como piloto reserva, no caso, como é o Bottas na Mercedes atualmente, né? Então ele precisa terminar o campeonato entre os 5 primeiros nessa temporada. Atualmente o Colton Herta é o 7º colocado, né? Então ele precisa terminar pelo menos em 5º, para ele conseguir os pontos necessários da superlicença para guiar na Fórmula 1 e também participar de algumas sessões de treinos livres. Ele fez alguns testes fechados, né, com a McLaren, chegou a ser cotado para correr na AlphaTauri, hoje Racing Bulls, na equipe B da Red Bull, em 2023, não recebeu a superlicença e aí acabou o sonho para ele naquele momento. O Nick De Vries, holandês, entrou no lugar dele, né? E nesse fim de semana teremos Indy de novo. Se não teremos Fórmula 1, que só volta em praticamente 2 semanas aí com o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, teremos Fórmula Indy em dose dupla, sábado e domingo, no oval de Iowa. Oval de Iowa, mais uma etapa oval aí. A última foi vencida pelo Kyle Kirkwood, a última etapa de oval, e teremos agora em Iowa, sábado e domingo, teremos Fórmula Indy em dose dupla. E é isso, galera, mais um vídeo do Planeta Esporte por aqui. A gente fez um resumo desse final de semana de muita velocidade, automobilismo com Fórmula 1, com Fórmula Indy, e ainda teremos mais um vídeo. Vamos falar de futebol, vamos falar do Mundial de Clubes, das semifinais. A gente vai trazer mais um resumo. Fique ligado no Planeta Esporte que a qualquer momento teremos novidades. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima!